Na área da saúde, sem sombra de dúvidas, os recursos foram expressivos tanto para a Secretaria de Estado da Saúde quanto para o conjunto dos nossos municípios e dos hospitais filantrópicos. É claro que neste ano de 2021 os recursos foram em valores menores do que no ano de 2020, mas com certeza absoluta a manutenção e o pagamento, por exemplo, de todos os leitos de UTIs que foram solicitados habilitações para leitos de UTI Covid, o Ministério da Saúde tem mantido o repasse mensal para esses leitos de UTI, chegando aí até 53 milhões de reais mês para a manutenção dos mais de 1.000 leitos de UTI. E agora, gradualmente, conforme as habilitações estão sendo solicitadas para dar em baixa, esses valores vão reduzindo. Mas tem outros setores, por exemplo, que a gente tem crédito, e eu diria sem sombra de dúvida, muito crédito com o governo federal, em especial na infraestrutura. Recursos para nossas rodovias do estado de Santa Catarina, que são de dever da União aplicar os recursos. Posso te dar como exemplo, por exemplo, a terceira faixa que está sendo feita na 282, ali na localidade de Índios, que nós chamamos próximo a Lages, que pertence a Lages. Aquelas obras foram e estão sendo cumpridas com recursos de emenda parlamentar da bancada da minha quarta parte. Então, para a gente reduzir os acidentes, além da gente utilizar os recursos das nossas emendas para atender municípios, instituições hospitalares, quer seja para pavimentação de ruas, para resíduos sólidos, para a área da agricultura, para a área da saúde, para a área da educação, uma parte também a gente tem colocado, em especial na 282, para a gente melhorar as condições de trafegabilidade e com isso reduzir, em especial, as colisões frontais, que em algumas regiões e algumas áreas são muito críticas. Por isso que eu digo que nós temos um crédito e Santa Catarina ainda, lamentavelmente, não está recebendo aquilo que nós compreendemos como direito do nosso Estado. Conseguimos, nos últimos 2 anos, recuperar parte dos recursos para nossas rodovias, mas ainda são insuficientes. Com certeza absoluta, as rodovias estaduais é dever da União. O Estado tem dever com as rodovias estaduais, com a educação, com a saúde, mas colocou por uma situação emergencial também. Agora, acredito e defendo que esses valores precisariam ter sido negociados na redução da dívida do Estado, porque neste período de pandemia também, o conjunto dos estados brasileiros ficaram suspensos os pagamentos das dívidas com a União. Então, os valores aplicados pelo Estado nas nossas rodovias devem, no mínimo, num debate, é claro que agora poderíamos até dizer que extemporâneo, porque esse acordo não foi feito quando do acordo para colocar os recursos, que são importantes para as nossas rodovias, os recursos do governo do Estado para com as nossas rodovias e a nossa infraestrutura logística no Estado. Bom, o orçamento da área da saúde ele está baseado na emenda constitucional 95. O que significa, então, que é só a correção da inflação e do que foi aplicado no último ano. Nós tivemos recursos expressivos, que nós chamamos de recursos emergenciais, que é o orçamento de guerra, que ajudaram muito os estados, os municípios, os nossos hospitais filantrópicos frente à pandemia, mas o orçamento é insuficiente. Nós estamos trabalhando e a PEC das precatórias, ela traz uma outra base de cálculo e essa mudança só no período de avaliação, que era de junho a junho, passando de janeiro a dezembro, acrescenta um orçamento de 134 bilhões de reais para 139, são mais 5 bilhões de reais para fazer frente às ações de serviços de saúde. Mas só para a gente ter ideia, no país, nós precisamos de recursos permanentes para a área da saúde, para habilitação de serviços que já estão em funcionamento e que ainda não tiveram suas portarias publicadas no país como um todo, 5 bilhões e meio de reais. Então, sem sombra de dúvidas, a saúde precisa de mais recursos, sempre associado, agregado à questão da melhoria da gestão na área da saúde, que a gente sempre tem que melhorar na gestão, mas nós não podemos nos esquecer que a saúde é subfinanciada há muitos e muitos anos. Basta a gente, e eu trabalho muito esse tema, os municípios estão colocando em média mais de 24% já, os estados, que era 12%, já estão colocando 14%
em média, e a gente precisa, por parte da União, ampliar os recursos. Porém, repito, nós estamos sob a égide da emenda constitucional 95, que é a emenda que limita o teste de gastos, e com isso fica mais complexo a gente garantir mais recursos para a área da saúde. O que não nos impede de continuar essa luta, que é uma luta diária no acompanhamento do orçamento deste ano, na busca da habilitação dos serviços, como a gente teve o caso da habilitação do serviço de radioterapia do Hospital Santo Antônio em Blumenau, mas a gente ainda precisa da radioterapia do Hospital Hospital Marieta de Itajaí, entre outros serviços que o Ministério precisa habilitar para o nosso estado de Santa Catarina e para o país como um todo. Nossa SC faz como ninguém faz.